Olá, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que trata a respeito de empreendedorismo, negócios, educação e fala também sobre assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira, eu vou conduzir esse podcast no dia de hoje e temos comigo aqui um convidado ilustre, é o Sérgio Masaaki Kajimoto, ou simplesmente Dinho Kajimoto. Obrigado pela sua participação aqui, Dinho. E deixa-me fazer a sua apresentação, eu já passo a palavra para você, porque eu fiquei muito curioso, né, com o seu, vamos dizer assim, com a sua história. E inclusive a gente vai hoje no podcast explorar um pouco mais, porque o podcast de hoje vai tratar a respeito do assunto a receita para um restaurante de sucesso. E nosso convidado, olha só, ele na juventude, ele foi atleta profissional de beisebol. Não? Não? Não, profissional não. Eu joguei na seleção brasileira. Mas a seleção brasileira é profissional. Não. Era categoria infantil e amador, né? No Brasil não existe o profissionalismo. Né? Eu joguei dos 5 aos 18 anos no beisebol. E aí eu fui para a seleção brasileira com 12 anos na categoria infantil. E eu fui jogar o campeonato mundial no Japão. Pois é. Mas tudo amador. Ah, é? Não era profissional, não. Então Eu queria ter ido e recebi convite para ter jogado numa universidade, fazer o colegial e seguir, trilhar esse caminho, fazer faculdade e jogar o beisebol profissional, né? Começar pelo colegial, passar pelo universitário, semi-profissional e profissional. Porém, naquela época, com 12 anos, meu pai falou, não, você vai estudar primeiro. Então, tá bom. Pro Brasil e consegui meus estudos. Muito bem, então, atleta amador de beisebol, tendo jogado, inclusive, o campeonato mundial no Japão pela seleção brasileira, confere, né? Isso. Ele se formou em Direito, foi advogado, chegou a atuar nas áreas do direito de família e do direito criminal. Além disso, sua trajetória no ramo do empreendedorismo se iniciou já no ano de 2011, quando fundou o Seu Manga, um bar que misturava uma balada e também restaurante sushi de comida japonesa na cidade de Birigui, estado de São Paulo. Trabalhou, após disso, em organização de eventos e festas e em 2014 fundou o restaurante Kenjiro, que é hoje considerado um dos mais festejados de todo o interior paulista e que traz uma mistura, um fusion, né, de comida japonesa e comida peruana. Inclusive, importante dizer isso, que nessa concepção do restaurante, ele trouxe consigo o chefe de cozinha sushi man de um dos mais renomados grupos de restaurantes, o restaurante Osaka, com unidades no Peru, na Argentina, no México e no Brasil. Já no ano de 2022, em plena pandemia, ampliou os negócios e abriu um novo restaurante em São Paulo, em Moema, uma unidade do Bom Bife, restaurante no ramo de hambúrgueres e carnes. E ele tem um sonho, continuar a empreender no ramo da culinária, da gastronomia e também fazer um curso de gastronomia. Esse é o Dinho Kajimoto, senhoras e senhores. E a primeira pergunta que eu começo a fazer é: você gosta de cozinhar? Qual que é essa sua relação com a comida, né? Ou você prefere ali ficar, vamos dizer, atrás do balcão e gerenciar os negócios? Com relação ao... Né, quero agradecer primeiramente, né, o convite que você fez. Né? É uma satisfação enorme, é uma honra estar aqui e poder fazendo esse bate-papo, né? Ter essa troca com você. Então, agradecer primeiramente esse convite e que é uma enorme satisfação estar aqui. Né? Obrigado, para fazer essa troca aqui com vocês, nesse bate-papo. E vamos lá, Barilli. Você sabe, né? Você me conhece bem, eu gosto de cozinhar, porém, eu só fui descobrir que realmente eu gostava de gastronomia, né? Que eu queria empreender nessa área, depois de adulto, né? Depois de velho, depois Sim. de formado, depois de ter advogado durante 13 anos da minha vida. 13 anos? 13 anos. Eu não fiz a conta, mas é tudo... 13 anos. 13 anos eu advoguei. Gosto muito da advocacia no ramo de direito de família. Sim. E da área criminal.
Porém, eu não sabia que eu gostava mais da gastronomia. E naquela época nunca se falava em curso de gastronomia, né? Aqui em Araçatuba sequer tinha. E nunca me passou pela minha cabeça. Meu pai é advogado. Né? Advogado. Aí as pessoas perguntam, né? Por que você fez direito? Foi por influência do seu pai? Não, meu pai não influenciou. Eu fiz um teste vocacional no colegial. Sim. E aí, no teste vocacional, deu como a primeira profissão o direito. Em segundo, a administração de empresas. E aí eu optei... Foi pro segundo. Foi pros dois, né? É. Foi primeiro... Em primeiro lugar, eu fiz o direito. E depois aí que eu fui descobrir que eu tenho, né, a vocação para gestão, né? Para gerir uma empresa. E aí resolvi empreender. E aí eu sempre gostei de comer bem. Sempre frequentei bons restaurantes desde a adolescência. E sempre gostei de comer bem. Sim. E sempre gostei de degustar coisas diferentes. Comidas exóticas. Sempre tive um paladar que me pedia, né? Que eu experimentasse coisas diferentes. Sempre fui curioso nessa área. Sim. E aí eu viajava muito para São Paulo. E nessas viagens que eu fazia, eu sempre gostava de frequentar restaurantes bons. E sempre experimentar uma culinária diferente. E aí, durante os anos, descontente um pouco com os rumos da advocacia, eu resolvi empreender. E aí, qual que era a minha segunda paixão? Era a gastronomia. Era comer bem. Pois e aí eu resolvi arriscar, né? Investir nessa área. Interessante, né? Assim, porque muitas das pessoas, né, que gostam de cozinhar, que eu sei que você gosta de cozinhar, se interessa, né, por conhecer novos pratos, novas receitas, novas culturas, mas dificilmente teriam esse ímpeto, né, de montar um restaurante, né? Porque a gente sabe que a realidade de um restaurante, de administrar um restaurante, é diferente de você estar lá com os amigos, sábado em casa, fazendo alguma coisa, servindo vinho, né? E especialmente uma culinária que, pelo menos para a maioria das pessoas, ela é desconhecida, ela é difícil, ela é muito técnica, como é a culinária japonesa, né? E aí minha curiosidade seria assim, obviamente que você é descendente de família japonesa, pode até falar um pouquinho disso, né, dos seus antepassados, mas a cozinha japonesa veio de casa mesmo ou foi uma paixão tardia, assim? Não, foi uma paixão tardia, até porque a gastronomia, o que minha mãe faz dentro de casa seria o arroz com feijão. Sim. E diferentemente, né, do que o estereótipo que o pessoal tem de que a comida japonesa é sushi e sashimi, se come muito, na verdade, no Japão se come muito prato quente, na verdade. É lamen, é muita carne de porco, é frango. Então é mais a culinária, a parte quente, e diferente do que o pessoal acha que é sushi e sashimi, não é. É mais a parte quente. Então em casa minha mãe cozinhava, mas cozinhava o arroz com feijão trivial da comida japonesa. Sim. Que era mais o misoshiro, era o gohan, que é o arroz, né? Somente o arroz. E carne de porco com miso, né? Frango, né? Então, não era o sushi e sashimi. Não era aquela comida trabalhada, cheia de detalhe, que bota fogo em cima, né? Exato. E aí, naquela época de adolescente, ou até muito jovem, foi se abrir o primeiro restaurante depois de muito tempo, quando eu já tinha mais de 25 anos. Então, naquela época, o sushi era muito caro. Inclusive, não tinha na cidade e você tinha que... O pessoal daqui de Araçatuba tinha que ir para as grandes capitais, para as grandes cidades, para os grandes centros, para poder degustar um sushi. E era caríssimo, né? E era uma coisa mais bruta também, assim, né? No sentido, assim, não existia... É quase que uma arte, né? Essa culinária japonesa hoje é uma arte, né? De se desenvolver com delicadeza. Ela era mais, assim... enrolava ali, servia, né? Exato. Tradicionalmente, assim, né? Exato. Quem me inspirou, na verdade, a empreender num restaurante japonês, quem me inspirei foi um primo meu, né? O Gilberto, que ele tinha um restaurante japonês, ele abriu um restaurante japonês em Curitiba. Então, olha só. A primeira pessoa que me inspirou foi o trabalho do meu primo, que ele executou lá em Curitiba. Ele tinha um restaurante japonês lá. Eu acredito que ele ficou lá por cerca de 10 anos, depois ele foi para Vinhedo. Sim. Mas hoje ainda tem restaurante? Não. Não. Hoje ele empreende, ele tem uma indústria
salvo engano, acho que na área de persianas. Ah, olha só. Pois é, e aí você decidiu escolher a culinária japonesa e era assim, nós estamos falando de que ano? 2000 e... O seu manga lá atrás foi 2011. 2011, isso. 2011, relativamente recente, né? Isso. O seu manga, ele foi em 2011, não era para ser o que foi o Bar Balada. Na verdade, ele saiu para ser um bar e restaurante. Uhum. Então, e depois de alguns meses eu introduzi a comida japonesa. E daí que me despertou interesse. Eu falei assim, gente, eu preciso ter um diferencial aqui no seu manga. E aí comecei a ir para São Paulo atrás de um profissional, um sushi man chef, para poder elaborar um cardápio diferenciado. Né? Não ter o trivial, né? Que seria o sushi tradicional, o convencional que o pessoal estava acostumado a comer. E aí que eu comecei a fazer pesquisa, frequentar restaurantes, conversar com chefes de sushi man chefs para poder elaborar um cardápio e fazer a contratação deles para fazer o treinamento no seu manga. Uhum. E aí eu conheci um chefe de sushi que na verdade não era de um restaurante japonês, porém ele tinha passado pelo grupo do Giancarlo Bolla, do famoso chefe Giancarlo Bolla, que era dono do La Tambuile, do Buffet Leopoldo. Então ele fazia sushi nos restaurantes e também no buffet do famoso Giancarlo Bolla. Sim, sim. E aí a história se desenrolou. Isso, e aí ele me ajudou a trazer os sushis contemporâneos. Sim, sushi contemporâneo. Isso. E aí foi a primeira experiência minha com os sushis contemporâneos. Até então eu também não tinha tido. Eu só conhecia os sushis tradicionais. Sim. E aí eu comecei a introduzir no seu manga. E aí, depois que eu abri o restaurante Kenjiro, eu falei, gente, eu preciso ter um diferencial. E aí que eu me aprofundei nas visitas aos novos restaurantes de São Paulo, que eu fui conhecer a culinária Nikkei peruana, que é uma culinária fusão. E aí que eu fui entender essa coisa da gastronomia japonesa aliado a outras gastronomias, você fazendo essa fusão de duas cozinhas. Que hoje é um baita sucesso, né? No mundo inteiro, né? Isso, eu não conhecia muito da comida peruana, e aí estudando fui ver que os restaurantes peruanos estavam entre os melhores da América Latina. Sim. Gastão Acúrio, estudei o restaurante dele. Inclusive, ficou em primeiro colocado durante muitos anos do que faz, como é que chama? Ceviche, famosíssimo lá, esqueci o nome. Mas assim, antes da gente entrar nessa parte do empreendedorismo, tem muita coisa pra gente falar, né, sobre gestão de restaurante, que não deve ser uma tarefa fácil, mas me mata aqui uma curiosidade, né? Pro japonês típico, eu já ouvi falar isso, já vi até vídeos sobre isso. Eu sou apaixonado pela culinária japonesa, né? Mas para um japonês típico, você que conhece, já até foi pro Japão, né? Acho que até mais de uma vez, não sei. A comida japonesa tradicional, ou mesmo sushi tradicional, sashimi, é muito diferente daquilo que a gente faz aqui? Lá no Japão, Barilli, eu comi uma vez só o sushi e comi mais o que eu falo para você, né? O trivial. O trivial, sim. É o gohan, é o misoshiro, eles estão muito... É lamen. Sim, tá? sim. Então, se consome muito comida japonesa, carne de porco. Sim. Frango e sushi mesmo eu comi uma vez. Então, o arroz com feijão deles é o diferente que o pessoal acha, não é o sushi. Não chega no almoço e pedir um... E lá eles servem o sushi tradicional. Hot roll, né? Nossa, o hot roll... Pensa pra eles, olha, a gente vai o hot roll. Lá são mais os nigiris. Sim. Eles é muito mais o sushi, é o arroz, né, que nós chamamos de shari, com o peixe. E só. Nada mais além disso. Sim. Inclusive, eles comem com a mão, não tem um hashi. Sim. E o shoyu, o próprio sushi man, ele pincela a quantidade de shoyu necessária. Você come ele numa bocada só. Você pega com a mão. E quando você sente a necessidade de colocar um pouco mais shoyu, você só molha o peixe
degusta eles. Não dá aquela... E coloca ali, enche de shoyu e sobe a pressão, né? Você sofre até desse modo da hipertensão, né? Exatamente. Mas a ideia é simplesmente você passar no peixe, né? E você degustar o sabor do peixe, né? Então, se passa a pincelada que o sushi man dá no onigiri e coloca para servir o cliente... É a quantidade exata. A quantidade suficiente. Pois é. Então, o sushi no Japão, ele tem os futomaki, tudo, mas o que tem nos restaurantes é o nigiri. Sim, é a comida mais típica. Isso, mais típica, que eles mais consomem, e não tem salmão. Eles prestigiam, até porque o salmão não é do Japão. Essa história do salmão. O brasileiro, cara, isso não é só aqui na Satuba, é no país inteiro, é no Brasil. Sim. É o consumo de praticamente 95% a 98% só salmão. O japonês, ele preserva o quê? O atum e os peixes brancos. Muito robalo, buri, serra, carapau. Uhum. Né? Agora, o salmão, praticamente, ele inexiste dentro de um restaurante japonês. Eu ouvi uma história de que é em razão porque o salmão ele fica na água salgada, não é isso? Depois ele desova na água no rio, né? No rio. Ele sobe, né? Sim. A corredeira, sobe o rio. E por isso que ele se esforça, né? O salmão de cativeiro que a gente compra, né? Nos restaurantes, sim, que seja quase 99%, ele vem do Chile. Sim. Então vem de cativeiro. Por que ele tem bastante gordura? Porque é um peixe criado em cativeiro. Ele não nada. Sim. Tá? Diferente do salmão selvagem, do Alasca, da Noruega, que ele nada, então ele não, inclusive tem pouca gordura por conta disso. Sim. Que ele sobe as corredeiras, né, para desovar, ele sobe contra a correnteza. Sim. Então ele faz um esforço muito grande para fazer essa desova. Mas isso é lenda, então, que o fato do japonês tradicional não gostar de salmão é uma questão cultural mesmo, não tem nada a ver com essa história não, é questão cultural. Esquecer de impureza, que eles subirem o rio e... não tem nada a ver disso. Não, você nunca ouviu essa história? Não, eu desconheço essa lenda aí. Essa lenda urbana. Muito bom, Dinho. Olha só, hoje a gente vê que a profissão de chefe, ela, na verdade, saiu de uma cortina, né, que antigamente ninguém falava, né? Era um ou outro chefe famoso, mas hoje nós temos aí os chefes sendo apresentados em programas de TV, nós temos chefes que se destacam muitas das vezes com a abertura de inúmeros restaurantes que sequer eles só vão assinar o cardápio, né? E a profissão hoje, de uma certa maneira, com bastante aspas, ela se glamorizou, né? Você acha que no Brasil, né, o mercado de restaurante mudou muito essa visão que se tem sobre o restaurante, das pessoas buscarem chefes renomados, às vezes gastarem pequenas fortunas para poder almoçar ou jantar? Como é que você vê essa mudança nos últimos anos do cenário de restaurante no país? Ele mudou e mudou muito. Eu estou desde 2011 nesse ramo. E desde 2011 que eu frequento, né, os melhores restaurantes em São Paulo. Porque para mim é network, eu preciso estar nesse meio, preciso experienciar, vivenciar, eu preciso ver com os meus próprios olhos qual que é a atualização do mercado, está atualizado no mercado. Então, por isso eu preciso estar frequentando os bons restaurantes, os melhores restaurantes, dos melhores chefs, para ver o que eles estão fazendo. Muda muito rápido no ramo da gastronomia. As tendências, cara, os insumos, as fusões que eles vêm fazendo. Então, eu vejo que vou falar para assim, de 10 anos para cá, mudou muito rápido. E a tendência assim, é numa velocidade assim, absurda. E realmente existe essa coisa de restaurante, você contratar um chefe renomado para elaborar os cardápios. E realmente faz diferença. E é um novo mercado, né? É um novo mercado. Eu já cheguei a consultar o preço desses renomados chefes para implantar um cardápio diferente, um cardápio autoral. Ele faz um cardápio do restaurante. Ele desenvolve pratos especialmente para o restaurante.
mas são caríssimos. É preço de restaurante renomado em São Paulo. Então, imagino. Então, eu acredito que aqui em Araçatuba o investimento ainda para ter um retorno demoraria bastante. Agora, em São Paulo faz muito sentido, porque a competitividade lá é maior. Sim. Então, realmente para você competir com os melhores restaurantes, você contratar um chefe para elaborar um cardápio, faz todo sentido. E realmente eles são diferenciados, cara. Eu posso te falar isso aqui. Eu fico impressionado a cada restaurante novo que eu vou, de chefe renomado, o Barelli fica pensando, eu analiso, né, eu degusto e falo assim, cara, como é que ele chegou nessa composição? Como é que ele... Olha a criatividade das pessoas. Então, a criatividade deles, cara, leva eles para... Tem muita gente que faz aí umas baianadas dentro da gastronomia, mas, cara, esses caras são fenômenos, cara. Tem que bater palma para esses chefes de cozinha, chefe de sushi, porque eles fazem uma harmonização, Barelli, que você nunca imagina. Pois é. Nunca imagina. Isso que eu vejo exatamente isso, né? A gastronomia, hoje ela é, sem dúvida, uma arte, né? E especialmente quando ela é explorada nesse nível, né? Numa cozinha muito artesanal, uma cozinha muito técnica, uma cozinha que ela tem que ser bonita para ser apresentada, ela tem que ter ingredientes novos e muitas das vezes ela é exploratória. Então vai misturar uma folha da Amazônia com um caldo de não sei o que lá e aquilo vai fazendo a construção de sabor, né? E isso vai tornando aquela comida única, que é justamente essa expressão da marca do chefe que está ali, né? Mas, de fato, para se chegar nisso, é a construção de um artista, né? E outro ponto que eu vejo muito, que o Su Ferreirinha fala muito, que é um especialista, né, na área de marcas, ele diz que o paladar não retrocede, né? Então, assim, essa é uma frase que ele repete muito. Então, assim, na medida que você vai conhecendo coisas novas e vai descobrindo novos sabores, não tem como você desver aquilo, né? Você já conheceu. Então, portanto, essa pesquisa, essa busca, ela vai realmente impulsionando, né? Para que o restaurante ele possa construir a sua marca e, ao mesmo tempo, caminhar para uma cozinha mais autoral, né? Você tem toda a razão, Barelli. O paladar realmente não retrocede. Vamos dar exemplos grosseiros, né? Um hambúrguer. Sim, Você viu que ninguém mais aceita aqueles hambúrguer comprados no supermercado, né? Pois é. Churros, você vê o ponto da gourmetização onde chegou, né? Então, a gourmetização dentro da gastronomia, cara, ele está cada dia mais ampliando. Né? Para tudo, né? Pra tudo. Desde fazer um pão para servir no hambúrguer, né? Por exemplo, num lanche, até os molhos, né? E etc. Você vê o pão, né? Uma coisa simples, mas tem rede de hamburgueria que é conhecida só pelo pão francês que ele faz. Mas nem pelo hambúrguer, mas verdade. Pela crocância do pão. Eu não vou falar das marcas aqui, mas... Né? Sim. A gente sabe que tem case de sucesso que ele é conhecido só pelo pão. Pois é, e é o diferencial do mercado. É o diferencial dele. No mundo que todo mundo é igual, né? Então, tem mercado para todo mundo. Você precisa testar, né? Fazer a validação. Se você tem uma ideia, né? Todas as pessoas que tiverem uma boa ideia, tem que validar, tem que testar. Tem que ser arrojado, né? No mundo do empreendedorismo, você precisa ser ousado, não pode ter medo de errar. Sim. Errou, não deu certo, repensa, né? Seja resiliente, recomece e tente de novo. Mas você tem que acreditar primeiro em você. E você acha que o consumidor está mais exigente? Você que está nesses 2 ramos, né? A gente está falando muito da culinária japonesa, mas também você está no ramo de hambúrgueres, né? De carnes, né? Você tem percebido isso? Que as pessoas estão mais exigentes em relação ao que elas comem, o que elas pedem? Qual que é esse perfil desse novo consumidor, né? Nesse mercado? Cada dia mais, viu, Barelli? Tenho hamburgueria em São Paulo e a gente vê que a necessidade de se lançar novos produtos constante. Então, a briga é entre concorrência, né? Você está brigando para disputar o mercado com o seu concorrente, né? Mas também para atender o paladar exigente agora do consumidor. E cada dia mais. É o que eu estou falando. Cada dia mais tem subido a régua. Então, foi criado o hambúrguer gourmet. O que vai se criar mais agora?
o bacon, o queijo. E ele vai se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo. E a inteligência artificial está aí para disputar ainda mais esse mercado, né? Para colocar talvez em xeque ou não, né? O trabalho dos chefes. Sim. E tem feito muitas pesquisas nesse sentido. E eu, inclusive, estou... Desenvolvimento de novas receitas, isso? Você está falando? Com inteligência artificial? Eu não... Assim, eu questionava muito, né? Se a inteligência artificial iria tomar o espaço. E baixei o chat de GPT e tenho feito algumas pesquisas. E, cara, e é bom, né? É bom, a gente descobre cada coisa, né? Descobre cada coisa, ele te dá uma... Ele te amplia a sua visão. Exato. Você tem uma visão estagnada, cara, o chat GPT ele ampliou a minha visão em todo sentido, não só em termos de buscar uma receita diferente, só que você tem que filtrar. Sim. Tem que filtrar bastante, Não é tudo aquilo que ele te dá ali que você fala, puta, isso aqui eu vou dar start. Então tem que filtrar bastante. Eu costumo pensar assim que são formas disruptivas, né? Porque eu lembro assim, que eu até já cheguei a falar aqui no podcast da questão do problema da tabuada, né? Que a gente ficava lá lá na escola, de garoto, né? Decorando aquela tabuada, 3x3, não sei o quê, 4x4, 5x7. E aí ficava com aquela tabuada decorando ali. Uhum. E o foco era aquilo, né? Quando a gente já começou a ter calculadoras e calculadoras mais sofisticadas, inclusive, a função da tabuada era uma função secundária, porque a máquina consegue fazer esse trabalho mais repetitivo, né? E aí você começa a pensar a partir de outra escala, né? Com o ChatGPT e outros, o Gemini, Bard, esses outros aplicativos de inteligência artificial que a gente tem acesso, a gente tem um universo nas mãos, né? Então, de repente, a gente pode até se aventurar em pedir, por exemplo, combinações de pratos, ou pedir receitas, e você tem ali pronto, né? Assim como na área jurídica a gente tem, por exemplo, olha, eu queria saber a resposta disso, me localize onde está o fundamento e tal. Tem que checar, porque ele é meio... Ele conta umas mentiras de vez em quando, né? Mas tem que mas ele é bom. É do filtro, né? Sim. Então, é uma ferramenta que veio para facilitar. Sim. Facilidades. Sim. Né? Então, quem controla somos nós. Então, por isso que é importante você fazer a pesquisa, ele te dá a devolutiva e você fazer o filtro, se realmente procede, não procede. E aí que a inteligência humana que é insubstituível. Sim, né? Então, claro. você ter o conhecimento, mas acima de tudo você ter sabedoria para você discernir a resposta que ele está te devolvendo. Uhum. Né? É o que eu falo para você do filtro. Então, fiz várias pesquisas, continuo fazendo. Mas, assim, ele amplia a sua visão, o seu horizonte, né? Tanto em termos de receita, como em termos de empreender. Tem sido e quem sabe essa não seja uma das receitas de um restaurante de sucesso hoje em dia, né? Essa busca antes era a busca por ingredientes, por combinações, hoje você tem a busca aí por encontrar melhores práticas, né? Que ali o ChatGPT pode lhe trazer. E te devolve de uma maneira muito rápida, né? De uma maneira instantânea. Pois é. O Barilha. Antigamente, eu lembro que ia fazer pesquisas, tinha que procurar em livros. Na culinária devia ser aquela coisa do cordon bleu, sei lá. Técnicas de culinária da cordon bleu, né? Você imagina? E caríssimo, né? Você ia procurar em livrarias aqui na cidade, né? Não achava. Então, hoje, se você tem um celular na mão, puxa, a pesquisa é muito mais rápida, se desenvolve muito mais rápido. O mundo está nessa velocidade muito rápida. Sim, né? sim. E a gastronomia também. Então, a gente precisa se atualizar aí e estar por dentro dessas ferramentas. O que elas estão introduzindo? Eu estou lá em São Paulo, por isso que eu falo, hoje, o ambiente te molda, né? Uhum. E São Paulo tem a minha vida... o meu padrão de vida aqui, a minha velocidade com que eu desenvolvo as minhas tarefas, o meu cotidiano aqui em Araçatuba é diferente da minha velocidade em São Paulo.
Lá eu acordo 5:30 da manhã, cara, e minha cabeça não para, Barilli. É incrível. Eu quero aproveitar o tempo que eu tô indo em São Paulo. Lá é trabalho. O foco lá é 100% trabalho. Desde a hora que eu acordo até o horário que eu deito. Olha Aqui só. o meu ritmo já é mais tranquilo. Tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Que bom. Ô, Dinho, tem uma questão que é o seguinte: você, durante a pandemia, os restaurantes foram mais do que afetados. Acho que foi talvez a maior demonstração de como a gente pode ser surpreendido do dia para a noite e tudo virar de cabeça pro ar, né? E mesmo durante a pandemia, aqui no ano de 2022, você abriu um restaurante em São Paulo, né? Portanto, se engajou antes para se preparar, fazer o plano de negócios, etc. O que você destacaria, né? Primeiro, assim, como é que foi esse período? Qual foi a visão de você que estava dentro? A gente sempre ouvia falar muito. Você que estava dentro, como é que foi essa visão do período da pandemia? E o que você decidiu, falou assim, poxa, eu não posso ficar nisso, eu tenho que diversificar. Quais foram suas estratégias e como é que você conseguiu chegar, abrir um restaurante num período que todo mundo estava fechado em casa, né? Barilli, foi assim, o pior momento da minha vida, cara. Foi desesperador. Eu fiquei com o restaurante um mês fechado. Quando foi decretado o lockdown, um mês fechado, cara, todo mundo foi, não só eu, né? Sim, claro. O mundo inteiro foi pego de calça curta, eu não sabia o que fazer, fiquei desesperado, Barilli. Nunca tive férias na minha vida. E eu fui forçado a ficar 30 dias com o meu restaurante fechado, não sabendo assim, como que eu vou pagar minhas contas. Eu não tinha delivery naquela época aqui. Então foi um dos legados importantes. É o que o famoso fazer do limão limonada. Falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia quando ia poder reabrir, fazer a reabertura do restaurante e se ia poder ter atendimento ao público. Mas tudo indicava que não ia poder. Eu não tinha embalagem para delivery, eu não estava preparado para aquilo. É um outro negócio, né? Embalagem, mototáxi, motoboy, sacola, etc. Sacola. O Barilli não tinha sacola. Eu só tinha um hashi que daria para usar mas eu não tinha embalagem e eu não tinha sacola. Falei assim, como que eu vou fazer delivery? Cara, aí conversei com um dos fornecedores, cara, sacola sem logomarca, embalagem plástica das mais comuns possíveis para poder ganhar dinheiro. E graças a Deus, o cliente, ele entendeu que eu não estava preparado, ninguém estava preparado e aceitou comer esse sushi daquela maneira rústica. Assim. Também todo mundo entendeu, então foi compreensível. E graças a Deus, naquela época, o governo ele implantou lá a suspensão do contrato de trabalho. Então, eu fiz a suspensão dos garçons, dos auxiliares de cozinha. Mantive um chefe de cozinha, o chefe de cozinha, o bartender suspendiu o contrato de trabalho. O pessoal do salão, garçom, como não tinha atendimento ao público, também eu fiz a suspensão. Então, mantive 4 sushimens, um chefe de sushi e um chefe de cozinha para poder tocar esse delivery. Mesmo assim, é uma equipe, né? É uma equipe. E foi muito bem. Então, era um período que o governo federal, naquela época, ele deu o auxílio, né? Emergencial, fez a suspensão de contrato de trabalho e foi isso que manteve o meu negócio de pé. E eu tive que, no desespero, entrar em contato com o fornecedor, fornecer o delivery, né? Atender o delivery. Cara, desesperadamente eu tive que fechar contrato com o iFood. Você não tinha? Não tinha nada, né? Não tinha nada. E aí comecei a divulgar que estava atendendo, pegando pedido por telefone e pelo WhatsApp. Marília, era uma loucura, cara. Tinha dia que não... Cara, você imagina você estando despreparado e tinha que tirar pedido pelo iFood. Né? Você não estava preparado para isso. Não. Atender 100, 150 pedidos, telefone, WhatsApp disparando, e você tem que responder o WhatsApp, era tudo num celular só. Sim. Atender o telefone. E o físico ali, que é preparar comida, essas coisas. Então, foi um período muito difícil. Mas ficou aprendizado de que hoje... Um aprendizado e um legado muito importante. Né? Aqui no Kenjiro, o delivery hoje corresponde a 15% do meu faturamento. É mesmo? E tem cliente meu que eu falo assim, pô, esse cara é cliente do delivery. Poucas vezes eu vi ele no meu restaurante. Tem gente que era cliente físico
e se tornou apenas E ficou. Porque é uma comida fria, né, Barili? Então foi muito aceito. Então é diferente, por exemplo, de carne. Né? Uma carne gordura que vai chegar na casa. Não vai chegar legal, né? Não vai chegar cupim, legal, por exemplo. Exato, fica, né? vai chegar já com mais ou menos, encebada, então não é legal. Diferente da comida do sushi, que ele vai chegar frio. Então ele chega gostoso, chega com uma qualidade muito boa. Então ele foi bem aceito na pandemia. E hoje foi um legado da pandemia porque hoje ele me corresponde a 15% do meu faturamento. Pois é, olha só. Foi muito bom. E hoje, pensando nesse... E em São Paulo também tem muito? Hamburgueria? São Paulo, a hamburgueria, para você ter uma ideia, que a gente, só estando no lugar, que a gente realmente vai saber o quanto, né? Você abrindo o negócio, você arriscando, você dando as caras para bater, que você vai entender o mercado. Cada cidade tem as suas peculiaridades. São Paulo, o delivery lá do hambúrguer corresponde a 65% do meu faturamento. Olha só. 65%. Tem gente que mora na frente do meu estabelecimento lá em São Paulo, lá da hamburgueria, e ele pede pelo iFood. Porque lá a gente não atende pelo WhatsApp, né? Sim. Mas o cara mora na frente, Marília. É uma coisa assim que eu acho só atravessar a rua e o cara pede. Mas é a comodidade, né? Às vezes, e hoje isso é muito, né? Todo o mercado hoje, ele paga. Eu falo isso no mercado jurídico também, que não tem absolutamente nada a ver, né, com o mercado de restaurante. Mas muitas das vezes as pessoas pagam pela comodidade, né? Então, ela poderia procurar, às vezes, até um termo, um contrato, algo da internet. Algo que fosse bem simples. Mas às vezes ela quer assim, olha, eu não quero ter o problema de ficar olhando, checando, verificando, eu quero alguma coisa pronta. E acaba contratando os serviços, né? Reuniões online, por exemplo. Quem imaginava que hoje se contrataria advogado online, né? E hoje a gente tem índices que são um pouquinho... não chega a 60%, mas a gente tem um índice de 40% dos contratos hoje que a gente fecha são contratos online. Legado da pandemia, né? Legado da pandemia. E assim, é uma relação de muita confiança, né? Mas por quê? Porque as pessoas mudaram o comportamento, mudaram a mentalidade e entenderam que o que vale num negócio é a entrega. Você prometeu, tem um cardápio, tudo bonito, etc. Você está entregando, é boa a comida? Ok. É isso que concluiu o ciclo, né? Tem muita coisa assim que a pandemia nos deu muita lição, né? O que você falou a respeito da comodidade. Dentro a leitura que eu tenho dentro do Kenjiro o cliente que mora longe, em condomínios fechados, distante do restaurante, ele por comodidade, para não perder tempo, ele pede o delivery. São os meus melhores clientes. São os pessoal dos condomínios distantes. Eles não saem lá, às vezes, para andar 20 minutos para ir, depois mais 20 para voltar. Não, ele pede o delivery. Esses são os meus melhores clientes. São os clientes assíduos que pedem praticamente semanalmente, com maior frequência. Pois é. Doutor Dinho Kajimoto, né? Dinho, nós vamos já encaminhar aqui para o nosso fim. O bate-papo tá bom, né? Mas a gente tem o nosso limite de tempo aqui. Mas eu queria ainda explorar um último... Na verdade, pedir a você que você está nesse ramo, você mudou de área, né? E mesmo assim, com garra e entusiasmo. Hoje tem mais de um restaurante, tem 2 restaurantes de sucesso. Eu sei que você está empreendendo, buscando outros negócios também. Eu queria que você falasse para a turma aí. Primeiro, assim, uma dica, dá uma dica, pode ser uma dica de livro, pode ser uma dica de um filme para assistir, ou às vezes até uma dica fora disso, das pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo entrar para esse ramo, às vezes mudar ou agregar, né, a sua profissão uma outra área relacionada à área de gastronomia, de culinária. O que você teria para compartilhar, você que passou por tanta experiência aí? Ô Barili, assim, para mim, a minha vida, assim, como bem eu disse aqui, eu comecei no direito, advoguei e mudei, né? Você fala, do direito para gastronomia, qual foi a mudança de chave? Barili, a minha mudança de chave foi a fé em Deus, né?
Eu rezei muito para que Deus me desse sabedoria para se realmente, quando eu mudasse de ramo, de atividade, isso eu falo não só na parte profissional, mas na parte familiar, na parte pessoal. Deus foi me dando direcionamento. Um dos primeiros, você pediu, né, me deu uma dica de livros, um dos primeiros estudos que eu fiz dentro da Bíblia, por indicação de um pai espiritual que eu tive, que é o padre Roberto Rosalino, falecido padre Roberto Rosalino. Ele me deu o estudo do livro de Jó, né, do Antigo Testamento. Sim, maravilhoso. E isso me ensinou... Tanta sabedoria ali, né? Muita sabedoria. Me ensinou a aceitação, né? Ser obediente, aceitação, obediência a Deus, paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, o Barilho. Quem não é, né? Gente, quem não é que joga uma pedra nesse computador, nesse celular agora? Eu sou muito ansioso, eu sou muito acelerado. Então, até hoje, né? Para controlar essa ansiedade é muito difícil. A gente quer as coisas do nosso jeito e a gente questiona muito, né? A Deus, por que isso, por que daquilo? E depois do estudo de Jó, do livro de Jó, eu passei a entender que eu não tenho que questionar o porquê, existe o para quê. Tudo na vida eu aprendi que é divina providência. Tem certeza, você já deve ter, todo mundo deve ter ouvido, né? Deus fecha uma porta, mas abre muitas janelas. Então, para quem tem fé, eu sou uma pessoa de muita fé, quando a gente reza, a gente ora, espera, né, o tempo de Deus, porque para mim, muita gente acha que não, mas, cara, tá na palavra de Deus, não cai um fio de cabelo nosso se não for pela vontade de Deus. Então, durante eu sou convertido, me converti com 25 anos, e dentro dessa minha longa caminhada, o Barilho, muitas vezes eu fui tomar uma decisão, e antes de tomar essa decisão, eu pedia a sabedoria de Deus, cara, e eu tomando a decisão errada, Deus na hora ele me corrigiu, através de fatos, através de pessoas. Cara, eu posso perder aqui horas falando para você de testemunhos que eu tenho de que Deus conduziu a minha vida, minhas decisões em todos os sentidos, cara, em todos os campos, profissional, pessoal, familiar, e até hoje. E às vezes as decisões erradas que eu tomei, eu vi que Deus silencia. Muitas vezes Deus silencia, Deus deixa você errar, porque nós temos o livre-arbítrio de tomar decisões na nossa vida. Mas eu vi que eu não tomei, eu não ouvi direito. Deus deu o sinal, ele deu o caminho, eu contrariei esses sinais e aí eu tive que assumir o cisco dessas minhas decisões. Você sabe que eu converso com muitos empreendedores, não só na minha área, porque eu atuo no empresarial, mas também porque, em função desse podcast, em função de outros espaços. E eu tenho percebido de que os empresários de sucesso, aqueles que a gente até pergunta, e aí, me dá uma dica, né? Muitos vão para uma dica mais racional, às vezes talvez para cumprir aqui, mas no particular, todos confessam, a maioria confessa, de que a grande virada de chave é essa mudança espiritual. Então, assim, a mudança ela é tomada antes de qualquer estratégia, qualquer negócio. É uma mudança no plano espiritual e que vai levar depois a melhores decisões, a uma melhor aceitação sua, da forma que você é, como você enxerga o mundo e assim por diante, né? Eu costumo falar que não adianta a gente pregar a palavra de Deus ou falar de passagem bíblica de pessoas que não acreditam, né? Então, é fé, você acreditar numa coisa que você não vê. Então, é você dar o primeiro passo, às vezes contrariando toda a lógica. Né? Claro. Porque Deus, né, os milagres acontecem na vida das pessoas para contrariar a lógica. Nós temos o nosso conhecimento, a gente estuda, né, mas tem certas coisas, né, que acontecem na nossa vida, certas circunstâncias que a lógica não vai explicar. Né? Pois curas de doenças. Esse é o mistério da fé, né? Esse é o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. E dentro do empreendedorismo, o Barilli, eu posso falar para você, desde o primeiro, nunca teve coincidência, tudo foi divina providência. E eu vejo que realmente Deus esteve ali cara, em todos os meus momentos. Cara, eu não passei momentos fáceis, né? Todo mundo acha que foi mil maravilhas, cara. Não, cara,
até hoje, eu passo por vários perrengues e esses perrengues são diários. Sim. Todo dia eu tenho obstáculo para superar. Todo dia eu tenho alguma coisa para resolver. Eu tenho que ser resolutivo, eu tenho que tomar decisões difíceis, às vezes decisões dolorosas. Então a gente tem que ter muita renúncia. A gente renuncia a muita coisa. Você sabe que como empreendedor no ramo de gastronomia não tem domingo, não tem feriado. Então Sim. eu tenho que abdicar do meu convívio familiar, né? Do meu convívio com os amigos, que eu gosto, você sabe muito bem, de cozinhar para amigos. Então eu tenho que abdicar, tenho que renunciar muito disso para viajar, para tomar conta do meu negócio em São Paulo, para poder tocar os meus negócios. Muitas vezes eu programei para viajar e tive que cancelar viagens, né? Final de ano, os meus sogros, minha sogra são de Goiás. Eu tive que deixar de ir passar o Natal, um Réveillon com eles, para poder trabalhar. Para trabalhar. São ossos do ofício. Muito bem, senhoras e senhores. Dinho Kajimoto, ó, naquela câmera ali, ó, fala pra turma ali se as pessoas quiserem te achar, pode passar seu Instagram, né, se for o seu LinkedIn, que ficar melhor, né, e dos seus restaurantes, e se puder falar assim, qual que é o próximo passo aí, a câmera tá disponível para você. O Instagram, o meu pessoal é Dinho Kajimoto, né? E o do restaurante é Kenjiro Sushi. Bom, os meus próximos eu falei em off com você, nos bastidores aí, mas eu vou dar um spoiler. Eu tenho 6 planos de negócios que eu pretendo expandir. Não sei ainda o Aqui na Satuba em São Paulo, está nos planos de Deus. A gente reza a hora, aguarda, controla a ansiedade. Esperar ele responder, calma. Esperar ele calma. Deixa. Mas eu tenho 6 planos de negócio que eu estou rascunhando, que eu terminei o ano de 2003 rascunhando. Tenho 2 que eu estou praticamente startando esse ano, mas a gente não sabe quando, não. Né? Por isso que eu falo que eu deixo nos planos de Deus. Quero fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Até porque a gente está vivendo aí num cenário muito turbulento na política, na economia, está tudo muito incerto, mas eu não tenho medo de arriscar. Então, e esse é um empreendedor nato, né? Não pode ter medo. Arriscar, não tenho medo de empreender. Eu quero fazer as coisas com calma, com tranquilidade e com o direcionamento de Deus na minha vida. Mas assim, eu posso falar que são todos relacionados à gastronomia japonesa. Mas futuramente, não deixo de pensar também como eu gosto na gastronomia em sentido amplo. Gosto de culinária brasileira, da italiana, da espanhola. Pode ser que alguma delas venha antes. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente faz planos, coloca no papel e muitas vezes não sai conforme a gente planejou. Então, por isso que eu falo, tudo é vontade de Deus. Mas a hora que você lançar, você volta aqui. E traz pra gente provar aqui também, né? Com certeza, vou trazer pra você, degustar pro André. Tá assistindo aí. Vai assistir. Pode ter certeza que a gente vai convidá-los pra degustar. Obrigado. Tá bom? Dinho Kajimoto, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso podcast. A gente bateu um papo aqui sobre gastronomia, negócios e fé, né? E sobre vários outros assuntos. Eu quero agradecer muito você ter disponibilizado seu tempo, de poder partilhar aqui conosco. E desejo cada vez mais sucesso na sua vida pessoal, profissional. Continue trilhando esse caminho aqui, que é um caminho de mais sucesso e de brilhantismo na sua vida. Agradeço de coração, desejo em dobro para você e mais uma vez agradecer imensamente o convite que vocês fizeram para poder participar, para fazer essa troca. Aprendo muito com vocês também, assisto, sou um ouvinte do podcast de vocês e admiro muito o seu trabalho, né? Aqui, obrigado. Como professor, como advogado e que não deixa de ser um empreendedor. Você é um empreendedor. Pois a gente tem muita conta para pagar, né? Então já sabe. Da advocacia aí. E parabéns pelo seu sucesso. Obrigado, Dinho. E você também vai assistir o nosso podcast. Então vou pedir a você que se tiver pelo YouTube, já pode assinar o nosso canal, já pode também curtir esse vídeo. Se tiver comentários, faça aqui embaixo para que nós possamos impulsionar cada vez mais
o nosso conteúdo e possamos trazer entrevistas tão interessantes assim nesse bate-papo gostoso que a gente está tendo. E se você estiver no Spotify também, não se esqueça de que sempre nós temos conteúdo novo para você poder ouvir no carro, para poder ouvir fazendo a sua corrida. E este é o nosso podcast Interpartes. Obrigado pela presença aí hoje e desejo que tenham sempre muita inspiração para poder vencer os desafios e no próximo podcast estaremos juntos. Um grande abraço e até mais.